apertado, né? Foi tão bom, tão precioso. Realmente foi algo tremendo esses dias aqui com vocês. Desde ontem à noite, hoje pela manhã, foi sobrenatural. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Gente, que poder de Deus, foi muito tremendo. Foi maravilhoso. Hoje à tarde, com as moças, com as mulheres solteiras, foi muito bom estar aqui com vocês. Hoje pela manhã eu só bebi, né? Eu fui só recebi dessas mulheres maravilhosas, pastora Alcione, pastora Nauzira. Mais uma vez aqui quero externar a minha gratidão à pastora Alcione. Queridas, vocês têm uma pastora excelente. A marca da Pastor Teóbidos é excelência. É incrível, a gente vê a excelência nos mínimos detalhes. A gente fica assim, uau! Eu já saio daqui inspirada, encorajada. Tão precioso, parabéns, parabéns. Mulheres, todas que estão empenhadas. Eu tenho certeza que só a pastora Alcione não iria dar conta de organizar uma conferência nesse porte. Mas eu sei que existem mulheres aí por trás dos bastidores, que sempre tem. Mulheres que eu aí chamo de parteiras espirituais, pastora. São aquelas que ajudam a dar a vida, trazer à luz aquilo que é gerado, né? Então, todas nós, pastoras, quando temos um projeto, a gente compartilha com aquela equipe ali abraça, e elas fazem de fato e de verdade aquilo sair do papel, aquilo que está sendo gerado, traz à existência. E é tão lindo ver mulheres empenhadas no reino de Deus. Então, parabéns, queridas, continuem realmente tendo esse coração de servo, porque eu fico impressionada, vocês nos ensinam muito, vocês são mulheres muito preciosas, muito preciosas. Amém? Queridas, hoje eu quero falar com vocês sobre florescer. Floresça em qualquer estação. Vamos aprender aqui com umas árvores que a palavra nos cita e que nos ensina, que está lá em Salmos. Salmos de número 92, verso 12 e 13. Salmos 92, versos 12 e 13. Salmos 92. Todas acharam? Quem achou diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vamos ler de novo? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Queridas, o salmista, ele nos compara o justo, ou seja, nós, como a palmeira e como o cedro do Líbano. Ambas são árvores que possuem características distintas, mas que simbolizam força, simbolizam crescimento. E a palmeira, ela é uma árvore adaptável. Ela se adapta, queridas, em qualquer solo, incluindo solos secos, desérticos. E algo curioso sobre a palmeira é que ela cresce e ela floresce em todos os meses do ano, demonstrando um crescimento constante e resiliente. Ela suporta ventos fortíssimos de até 150 km por hora, sem se quebrar, demonstrando sua força, mas também a sua flexibilidade. A palmeira representa força, crescimento e florescimento em qualquer estação. É interessante isso. E não foi à toa que o salmista, ele fala que os justos, eles florescerão como a palmeira, pois mesmo em tempos difíceis,
tempos desfavoráveis, o justo, ele vai florescer. O justo, ele vai permanecer. Mesmo nos vendavais, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo nas ventanias que eu tenho certeza que todas nós passamos, ou até mesmo você está passando por uma fase assim na sua vida. Mas o salmista nos afirma que nós iremos florescer. Nós iremos permanecer. Porque essas árvores, elas são árvores que simbolizam esse crescimento, essa força, essa resiliência, essa permanência, essa flexibilidade. E eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe a este culto, a esta conferência, ao Paz Uma 2026, para reafirmar na sua vida o quanto você é forte, mas também o quanto você é flexível, o quanto você suporta. Talvez chegou momentos na sua vida que você disse: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. E o Senhor olha para você e nessa noite diz: você suporta, filha. Você é forte. Eu te fiz forte. Você suporta. Você é flexível. Você pode até balançar. Você pode até balançar na ventania, mas você vai permanecer firme. Forte, porque as tuas raízes, como nós aprendemos hoje pela manhã com a pastora Alcione, as tuas raízes são profundas. E isso que faz permanecer, é isso que vai nos fazer permanecer nos dias maus. Amém? Eu quero falar para vocês hoje sobre uma mulher. Uma mulher que ela soube florescer em tempos difíceis, mas ela passou muitos tempos difíceis na sua vida. Hoje, pela manhã, na dinâmica, nós até falamos sobre ela um pouco, algumas características dela, que é sobre Noemi. A história de Noemi se encontra em Ruth, no capítulo 1. A gente começa ali a ler a história de Noemi, de Ruth, de Orfa. Essas mulheres que nos ensinam muito. Mas Noemi, ela nos ensina lições preciosas. A Bíblia nos conta a história de Noemi, essa mulher que passou por uma fase muito difícil. E não foi qualquer fase difícil. Foi uma fase difícil familiar. E eu tenho certeza que é uma área muito delicada, que quando se trata de família, muitas das vezes a nossa estrutura ela é abalada. Quando às vezes ataca em uma área financeira, às vezes ataca em outra área da nossa vida, na saúde, a gente tem a nossa família ali com a gente e a gente suporta. Mas quando ataca a área familiar, quando se trata da família, é uma área muito delicada. E essa mulher, ela foi bombardeada com muitas dificuldades nessa área. E eles moravam em Belém e por causa da fome que estava em Belém, eles foram morar em Moabe, se mudaram para Moabe. E Noemi e família passaram por uma fase muito difícil naquela cidade. Em Moabe, Noemi, ela ficou viúva. Ela ficou viúva. Mas ela ainda tinha seus 2 filhos. Mas logo em seguida a Bíblia conta que ela também perdeu os seus filhos. Então aquela mulher, ela ficou viúva e ficou sem os seus filhos. Eu imagino como aquela mulher se sentiu. O quão difícil foi para Noemi passar por aquela situação familiar. Aquele luto tão intenso que essa mulher passou. E eu não sei quais são as áreas que você está enfrentando de dificuldade. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu sei quais são as minhas lutas, as minhas limitações, as minhas mazelas. Mas eu não sei quais são as suas lutas, aquilo que você tem enfrentado. Talvez seja até mesmo na área familiar. Talvez você esteja passando por um momento muito delicado no seu casamento. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil com os seus filhos. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade, não só em você, mas talvez em uma pessoa próxima de você que afeta tanto quanto. Talvez você esteja passando por um momento que você possa dizer assim: meu Deus, mas ô fase difícil, passa logo, Senhor, essa fase, porque está insuportável, eu não estou conseguindo suportar. E essa mulher, ela nos ensina, ela nos inspira. Nós olhamos para a história de Noemi e a gente vê que a Bíblia, ela não oculta o sofrimento de Noemi. A Bíblia, ela não esconde o sofrimento dessa mulher. Mas a Bíblia revela que o Senhor está em todos os tempos.
O Senhor está presente em todos os tempos das nossas vidas. Todas nós passamos por lutas. Todas nós, um dia, o dia mau, bate na nossa porta. Às vezes a gente está numa melhor fase e de repente a gente se vê entrando numa fase muito difícil. E aquilo acaba nos abalando, aquilo acaba até mesmo às vezes enfraquecendo. A questão é, com quem passamos as fases difíceis da nossa vida? A quem vamos recorrer nos dias maus? Em quem vamos depositar a nossa fé? Todas nós passamos por momentos difíceis. Todas nós passamos por dificuldades. Mas a questão é, com quem eu passo esses tempos difíceis? Porque se você passa com o Senhor, você já é mais do que vencedora. Embora você não esteja entendendo nada do que está acontecendo, embora você esteja no meio desse vendaval, mas você está declarando, eu já venci. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está comigo. O Senhor está nessa guerra. E Ele guerreia por mim. A questão é com quem nós passamos os tempos difíceis da nossa vida. A quem nós recorremos. Aonde nós depositamos a nossa fé. Queridas, nós servimos o Deus de Israel. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Esse é o meu Deus e esse é o teu Deus. E com Ele nós triunfamos. Com Ele nós vencemos. Com Ele nós aprendemos nas lutas. Com Ele nós aprendemos no deserto. Com Ele nós somos mais do que vencedoras. Amém? Eu sei que aqui há mulheres que sabem muito bem como passar os tempos difíceis com o Senhor. Eu sei que aqui há mulheres que sabem muito bem como vencer nos tempos difíceis. Eu sei que aqui há mulheres que sabem muito bem como lutar as suas guerras, que é de joelho no chão. Orando, guerreando, declarando. Hoje pela manhã o testemunho da irmã me impactou de uma forma muito tremenda. Quando ela falou sobre o poder da palavra. Queridas, as nossas palavras, ela tem um poder no mundo espiritual tão grande. Às vezes nós oramos tanto, mas no momento que é para a gente colocar em prática, a gente desconstrói tudo que a gente ora por causa das nossas palavras mal faladas, no momento errado. Às vezes a gente ora tanto, e às vezes a gente desconstrói tudo que nós oramos no cotidiano, declarando coisas que não são coerentes com aquilo que nós oramos. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que vigiar muito. Porque nos tempos difíceis, o inimigo ele vai querer roubar a nossa vitória. Então nós temos que vigiar. Nós temos que estar alertas, vigilantes. Noemi, ela nos ensina muitas lições. Ela nos ensina algo muito precioso, coisas preciosas. A primeira coisa que Noemi nos ensina é fé em Deus. Eu sei que aqui há mulheres que têm fé. Mulheres cheias de fé. Noemi era uma mulher temente a Deus. A sua fé ela foi testada. Imagina perder o marido, imagina perder os filhos, imagina se ver sozinha. Noemi passou por um luto muito difícil. E só quem já passou por um luto sabe como difícil é. O quão difícil é. E nós sabemos que servir a Deus não nos isenta das tribulações. A gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente começa a nossa caminhada com o Senhor, e a gente sabe que a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por momentos difíceis, isso é inevitável. O próprio Jesus nos falou que no mundo nós iríamos ter o quê? Tribulações, aflições. Mas Ele continua a nos falar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos ter dificuldades, vamos ter tribulações, aflições, mas nós temos que manter o nosso ânimo, crendo que o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Noemi, ela passou por tribulações, aflições, e ela tinha duas escolhas, queridas. Desistir de tudo, desistir da vida ou seguir em frente. Ela tinha essas duas escolhas, e ela decidiu seguir em frente, confiando. Embora ela não estivesse entendendo nada, talvez, daquilo que ela estava passando, um momento muito difícil da sua vida, mas ela decidiu até mesmo voltar para a sua cidade natal, Belém. E Belém significa casa do pão. Ou seja, já não havia mais fome em Belém.
a realidade daquela cidade havia sido mudada. A casa do pão já estava proporcionando pão, alimento. E isso renovou a esperança de Noemi. Ela viu uma luzinha no fundo do túnel, sabe? Ela entendeu, olha, o Senhor está me direcionando para cá. Eu vou voltar para minha terra. Porque a casa do pão está produzindo pão de novo. Não tem mais fome. Quem sabe o Senhor tem algo para mim nesse lugar. Queridas, quando nós estamos passando por dificuldades, o nosso espírito, ele deve estar sensível e acessível ao Espírito Santo de Deus, para que ele testifique em nós, para que ele testemunhe dentro de nós a direção que ele quer nos dar. A direção que ele quer nos dar. Essa foi a direção que Noemi teve. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para essa casa do pão, porque agora não tem mais fome lá. Isso até mesmo renovou as esperanças dela. E sabe o que eu vejo? É que Deus, ele sempre tem um escape para nós. Sempre. Sempre o Senhor, ele tem um escape para nós. Sempre o Senhor, ele tem uma palavra para as nossas vidas no momento que a gente está aflita. Sempre o Senhor, ele usa alguém, ele usa uma circunstância, ele usa qualquer situação para nos lembrar que ele está conosco. Eu lembro de um dia, eu estava até compartilhando isso com a pastora Alcione, que eu acordei tão triste, eu estava passando por uma situação tão difícil, eu acordei tão triste, até mesmo magoada. E eu falei, Deus, parece que o Senhor não se importa com isso que eu estou passando. Parece que o Senhor está alheio à minha situação. Parece que o Senhor nem me ama mais. Parece que o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Eu estou me sentindo assim, Senhor. E eu comecei a chorar naquela mesa do escritório, colocando... Sabe, eu estava tão triste naquele dia. Era numa terça-feira. E naquele dia, eu estava tão desanimada. E o inimigo bombardeando a minha mente o dia todo. E naquela terça-feira eu estava tão desanimada que eu estava até desanimada para ir para o Tadel. E meu esposo olhou para mim e disse, você não vai para o Tadel, amor? Eu disse assim, amor, eu não sei. Eu deitei. Aí quando eu deitei, o Espírito Santo, vai. Aí eu quis relutar, o Espírito Santo, vai. Eu disse, eu vou. Ficar em casa é pior. Eu vou, meu bem. Eu vou para o Tadel. Vou já passar a minha roupa. Eu vou com você para o Tadel. E eu fui para o Tadel. E aquele Tadel... O Senhor, ele fez algo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. Naquele Tadel, o Senhor falou comigo de uma forma tão poderosa. Ele foi o Tadel da minha vida. Eu fico imaginando, Senhor, já pensou se eu tivesse dado ouvido à minha carne, aos meus desejos de querer ficar em casa porque eu estava mal, porque a gente tem essa, né? Quando a gente está mal, a gente não quer vir para a igreja porque eu estou mal. Não estou legal, não vou sair de casa. Queridos, é nesse dia que a gente tem que dar um chute em Satanás. É nesse dia que a gente tem que dizer, eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos, porque Deus tem algo para fazer. E nesse dia eu aprendi isso. Naquele dia eu saí daquela igreja pensando, Senhor, imagina se eu não tivesse vindo. E naquele dia... Naquele mover sobrenatural, naquele Tadel, os irmãos ali conosco, intercedendo pelas nossas vidas, porque eles perceberam que eu não estava bem. Quando eles perceberam que eu não estava bem, os irmãos foram para cima, oraram com a gente ali, comigo, meu esposo, oraram pela minha vida. E uma irmã, uma jovem, veio na minha direção, me abraçou e disse, eu vim aqui só para lhe dizer que Deus manda lhe dizer que Ele te ama demais. E naquele dia eu vi o cuidado de Deus. Naquele dia eu vi que Deus, ele nos dá um escape. Naquele dia eu vi que Deus, ele é presente. Nunca duvide do cuidado de Deus. Nunca duvide daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Mesmo quando você não estiver entendendo nada, mas apenas confie e obedeça. Esteja com o seu espírito atento. Atento. Aquilo que o Espírito Santo de Deus está sinalizando. Outra lição que Noemi nos ensina é não caminhe sozinha. Noemi, ela nos ensina essa lição. Embora ela tenha até tentado ficar sozinha.
Quando ela pediu para suas noras voltar para suas casas, tentarem outro casamento, porque ela já era idosa, já era avançada em idade, ela não ia nem poder mais gerar filhos, e até mesmo se ela gerasse, as noras não iam esperar eles crescerem para se casarem novamente. Então ela liberou as noras. E Orfa decidiu voltar, mas Ruth decidiu permanecer ao lado da sua sogra. Queridas, quando nós estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, nós temos a tendência de nos isolar. A gente tem essa tendência de não querer muito contato com as pessoas. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente tem uma tendência de querer ficar mais quietinha. A gente tem essa tendência, mas eu quero te dizer que nos momentos difíceis, Deus sempre levanta uma Ruth. Deus sempre levanta um ombro amigo. Uma pessoa que vai orar com você. Uma pessoa que não vai desistir. Uma pessoa que vai se aliançar em oração. Uma pessoa que vai ter uma palavra ali para a sua vida. Deus sempre vai levantar alguém para estar junto com você. Sua discipuladora, sua pastora, uma amiga, sabe, da parte de Deus realmente, que vai ter conselhos bíblicos para a sua vida. O Senhor, Ele sempre vai levantar alguém para estar conosco nos tempos de aflição. Então fique atenta, não se isole. Não se isole, mesmo que o inimigo queira te empurrar para esse isolamento espiritual, esse isolamento social. Não permita que isso aconteça com você, porque isso é muito perigoso. Porque quando a gente se isola, a gente fica vulnerável. Aí que o inimigo começa a lançar mentiras na nossa mente. Então não se isole. Eu fico imaginando que tipo de mulher era Noemi. Eu fico imaginando que sogra é essa que as noras, a Bíblia fala que choravam alto. Eu já fico imaginando eu e a Pati, né, Pati? Que a nossa sogra Noemi, meu Deus, é uma mãe para nós. É uma mãe, eu amo muito a minha sogra. Eu creio que a minha mãe orou muito para mim ter uma boa sogra. Porque de fato o Senhor me deu uma mãe. Então eu fico imaginando que tipo de mulher era Noemi. Para que as sogras chorassem alto por ela, para que as sogras quisessem ficar com ela, mesmo que elas olhassem para Noemi e vissem que Noemi não tinha mais nada a oferecer a elas. Mas elas queriam estar com Noemi. E Ruth permaneceu. Ruth decidiu se aliançar com a sua sogra, a permanecer ao lado da sua sogra. Queridas, que tipo de mulheres nós somos? Que tipo de mãe nós somos? Que tipo de esposa nós somos? Que tipo de amiga nós somos? Que tipo de sogra você é? Que tipo de nora nós somos? Será que as pessoas elas têm esse desejo de estar perto de nós? Será que as pessoas se sentem à vontade perto de nós? Será que de fato e de verdade nós exalamos o bom perfume de Cristo ao ponto de perfumar as pessoas e elas quererem ficar próximas de nós, ter contato conosco, ter amizade conosco? Que isso sirva para nós refletirmos que tipo de mulher nós somos. Noemi foi uma mulher que fez com que as pessoas quisessem ficar ao seu lado. Nós temos que ser esse tipo de mulher. Que as pessoas queiram ficar ao nosso lado, queiram permanecer ao nosso lado. Você que é sogra, seja de fato uma boa sogra. Que a gente possa desmistificar, né? Aquele conceito que nora não se dá com sogra. Que a gente possa desmistificar de fato isso. Desmentir isso como igreja. Porque eu creio em nome de Jesus, você que é sogra, você vai ser uma boa sogra a partir de hoje, ainda mais. Eu quero ser uma boa sogra. Meu Deus, eu vou ser sogra, né? Tá caindo a minha ficha. Então eu quero ser uma boa sogra. Eu quero me inspirar na minha sogra para me ser uma boa sogra. Eu creio em nome de Jesus. Então que tipo de mulher nós somos? Noemi nos ensina isso. Noemi nos ensina a ser essa mulher que as pessoas queiram estar perto.
Noemi nos ensina algo muito poderoso, que é permanecer no processo. E essa palavra processo, eu não sei se você está ligada aí no Espírito, mas desde ontem ela está vindo, né? Desde ontem essa palavra tem sido verbalizada aqui nesse lugar. Entra uma, sai outra, e vem e fala sobre o processo. Processos são etapas. Etapas que vivemos. Fases que vivemos. Momentos que vivemos. Estações que vivemos. Mudanças que vivemos. E há lições que somente a dor pode ensinar. Há lições que somente processos podem nos ensinar. E é muito difícil permanecer no processo. A gente tem a tendência de querer fugir do processo. A gente tem a tendência de não querer viver aquilo. Aquela dificuldade, aquela estação difícil, a gente quer pular aquilo, a gente quer pular a fase. O Miguel, ele está nessa fase de jogos, e quando instala algum jogo que é difícil, ele fica muito irritado. Ele fala, eu não consigo passar de fase. Eu não consigo, mãe, me ajuda. Eu não gosto desse jogo. E um dia eu estava conversando com ele, eu falei, filha, mas é assim mesmo. Tem fases difíceis, e aí você vai ter que aprender a passar essa fase. É assim mesmo. Assim é a vida, Miguel. É desse jeito. Vai ter fases que a gente vai dizer, Senhor, eu não quero essa fase. Passa essa fase. Mas é nessas fases que nós somos lapidadas, forjadas, instruídas pelo Espírito Santo de Deus. É nessas fases que nós amadurecemos. É nessas fases que nós carregamos a autoridade. A autoridade é nos conferida nessas fases difíceis que nós não queremos viver, mas são necessárias para as nossas vidas. Talvez você esteja passando por alguma situação que você nem esteja entendendo, mas mais adiante você vai ter autoridade naquela situação, naquele assunto, e você vai ajudar outras pessoas que você nem imaginou que um dia poderia ajudar. Porque você vai ter autoridade. Porque você vai ter testemunho para contar. E isso é muito forte. Quando Noemi decidiu voltar para a sua terra, ela estava no meio do processo. Ela estava vivendo aquele momento muito difícil. E não era fácil para ela encarar a realidade que ela estava vivendo. Em Ruth no capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Que tremendo. Que revelação essa mulher teve. Que profundo foi o que essa mulher falou naquele momento. Olha, não me chame Noemi. É melhor que me chamem de Mara, porque o Senhor me tornou minha vida muito amarga. O que ela estava fazendo naquele momento, queridas? Ela estava reconhecendo que foi pela permissão de Deus que tudo aquilo estava acontecendo na vida dela. Que Deus não estava alheio àquilo. Que tudo que ela passou não foi porque o Senhor não estava se importando com ela, mas foi pela permissão de Deus. Queridos, tem situações difíceis na nossa vida que é o próprio Deus que permite. É com a permissão de Deus. E quando a gente tem esse discernimento, quando a gente tem esse entendimento, a gente não esconde a nossa dor. Noemi, ela não escondeu a sua dor. Ela reconheceu: olha, eu estou passando por isso. Eu sou uma mulher triste. Eu estou triste, eu estou passando por isso. Eu fico imaginando a dor daquela mulher ao chegar na sua cidade. E ela percebeu o alvoroço, as conversas a respeito dela. Não é Noemi, a mulher que ficou viúva, que perdeu os filhos? Olha, Noemi voltou. Poxa, mas tu já soube o que aconteceu com Noemi? Mas Noemi, ela não escondeu a dor dela.
Noemi, ela não escondeu a dor dela, ela disse, eu estou passando sim por isso. O Todo-Poderoso me permitiu passar por isso. Então nós precisamos entender que certas situações é o próprio Deus que faz acontecer conosco, mas Ele não está indiferente conosco. Algo Ele quer nos ensinar, algo Ele quer nos lapidar. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Noemi, ela não escondeu a sua dor, porque esconder a dor faz com que a pessoa passe pelo processo de forma mais lenta. Quando a pessoa ela fica encobrindo a sua dor, quando a pessoa ela fica tentando mostrar aquilo que ela não é. Porque Noemi, ela poderia muito bem chegar lá no povoado dela, na cidade dela e dizer, o quê? Não, está tudo bem comigo. Não, já passou, estou bem. Agora, vida nova, vida que segue, eu estou bem. Mas não, ela foi transparente com as pessoas. Assim, olha, não me chamem nem de Noemi, me chamem de Mara. Que simboliza águas amargas. Porque ela reconheceu ali, eu estou passando por uma amargura na alma. Eu estou passando por um momento difícil. Querida, não precisa esconder. Mas também fale com pessoas certas aquilo que você está carregando, a dor que você está carregando. Fale com alguém de confiança. Fale com alguém que vai estender a mão, alguém que vai ter um conselho bíblico para você. Se permita viver cada fase da sua vida. Se é fase de chorar, chore. Mas depois enxugue as suas lágrimas. Erga a sua cabeça e siga em frente. Às vezes a pessoa ela não consegue sair do passado porque ela não conseguiu viver. Ela não conseguiu fechar aquele ciclo. Ela não conseguiu superar aquilo porque ela ficou presa àquilo, porque ela ficou alimentando aquilo, aquela frustração, aquela dor. Ela não conseguiu ser transparente o suficiente para orar, para alguém orar por ela, para receber a cura da parte de Deus, e a pessoa ela fica presa àquilo. E Noemi nos ensina a ser transparente, a falar aonde está doendo, aonde está machucado. Isso é necessário. Queridas, viva o processo, mas crendo que tem um propósito maior a ser vivido. Está difícil? Chore, mas chore aos pés de Jesus. Chore, mas chore aos pés do Senhor. Clame ao Senhor. Seja transparente. Não caminhe sozinha. Caminhe com pessoas confiáveis ao seu lado. Pessoas que vão estender a mão para você. Amém? Noemi também nos ensina que Deus resgata a nossa alegria. Como eu disse, Noemi ela foi uma mulher que passou por fases muito difíceis na vida dela. Ela passou por essa fase muito difícil que foi o luto. Mas no final da história de Noemi, a gente vê a sua alegria sendo restaurada. Deus transformou o choro de Noemi em alegria. Quando Boaz, seu parente, se casou com a sua nora Ruth, Deus restaurou o que havia se perdido na vida de Noemi. Noemi era viúva, sem filhos, ou seja, Noemi ela não ia poder ser avó. Mas Deus foi tão bondoso. E Noemi ela teve tanta sensibilidade ao que o Espírito Santo de Deus queria fazer naquele momento na sua família, através da sua nora, que ela instruiu Ruth como ela deveria fazer. E o Senhor ele foi tão bondoso com elas. Restaurou a sorte, restaurou a alegria. Isso é tão poderoso, tão poderoso. A família de Noemi foi restaurada por meio de Boaz, de Ruth. Sua linhagem, a sua descendência foi restaurada de certa forma ali. Deus fez com que Noemi se regozijasse, se alegrasse. Queridas, a alegria. Não se preocupe que você vai rir muito. Que você vai se alegrar muito. Que toda essa dificuldade que você está passando, um dia vai ser só um testemunho na sua vida e você vai rir, você vai se alegrar no Senhor.
Porque Ele foi bondoso com você. Porque Ele estendeu misericórdias para a sua vida. Assim como Noemi teve a sua alegria restaurada, a sua família ali restaurada, ela conseguiu ter a alegria novamente em seu coração. Ela já não era mais Mara, mas ela era Noemi. Uma mulher que soube passar por momentos difíceis, por uma estação difícil, mas ela viveu uma nova estação na vida dela. Deus tem compromisso com aqueles que o amam. Deus tem compromisso com aqueles que o amam. Eu poderia dar exemplos de muitas mulheres e muitos homens na Bíblia que passaram por momentos difíceis, mas que tiveram vitória. Assim é conosco. Passamos por momentos difíceis, momentos que às vezes a gente pensa que não vai conseguir, que não vai resistir. A fé é abalada, mas a gente consegue. A gente permanece. Deus, Ele tem um compromisso com aqueles que o amam. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu declaro em nome de Jesus, um novo tempo sendo liberado sobre as nossas vidas. Um novo tempo sendo liberado sobre as nossas vidas. O Senhor liberando uma nova estação. O Senhor fechando os ciclos nas nossas vidas para que a gente possa viver o novo de Deus. O novo de Deus. Aprenda a encerrar ciclos com honra. Aprenda a encerrar ciclos com honra. É muito triste quando a gente não aprende, quando a gente não sabe encerrar ciclos na nossa vida. E quando a gente olha para trás, tem assim, pessoas machucadas, pessoas feridas, porque a gente não soube fechar ciclos. A gente não soube lidar com situações difíceis, com conflitos. Então nós temos que aprender. Nós temos que aprender a encerrar ciclos com honra. Se aquilo não está dando mais certo, aquela amizade não está dando mais, você está vendo que aquilo não está mais fluindo, encerre, mas encerre com honra. Não com desonra, não saia falando mal. Vocês estão me compreendendo? Nós temos que aprender a ser mulheres que, de fato e de verdade, caminham debaixo dessa direção de Deus para as nossas vidas. Mulheres sábias, edificadoras. Quem ama a Deus, descansa o seu coração em Deus, queridas. Quem ama o Senhor, descansa o seu coração em Deus e entende que as estações, elas podem até mudar, os ciclos podem até encerrar nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele vai continuar nos surpreendendo. O Senhor vai continuar derramando graça sobre nós. Unção para aquela determinada fase das nossas vidas. Graça para aquela determinada estação das nossas vidas. Sabedoria para aquela determinada situação. O Senhor, Ele está presente em toda e qualquer situação. É o Senhor que define as estações das nossas vidas. É o Senhor que define o propósito para as nossas vidas, e nós temos que estar agarradas nisso, convictas nisso, assim como Noemi. Eu tenho certeza que no início, Noemi talvez estivesse ali tão aflita, tão triste, que talvez ela pensou: meu Deus, será que ainda tem esperança para mim? Será que eu ainda vou sorrir novamente? Mas o Senhor foi mudando a história. O Senhor foi trabalhando na vida de Noemi, na vida de Ruth. E a gente lê essa história maravilhosa de superação na Bíblia. Mulheres que souberam que ia passar por dificuldades, mas que também souberam regozijar em Deus. Em Deus. Não tente esconder as suas dores. Não tente esconder, não ande sozinha. Apenas confie no Senhor, confie no Deus que você serve. Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. Talvez você esteja passando por um momento que você possa dizer: pastora, mas isso aqui é impossível. Para você é impossível, mas para Deus nada é impossível.
O Senhor, Ele pode reverter a situação da noite para o dia. E você ter esse testemunho lindo para contar, exaltando o nome do Senhor. É o Senhor, queridas, em Ezequiel capítulo 17, já estou finalizando. Capítulo 17, versículo 24 diz: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. É Ele. É Ele que tem o domínio de tudo em suas mãos. É Ele que domina todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas em nossas vidas. É Ele que reposiciona. É Ele que posiciona no momento certo. É Ele que faz. É o Senhor em nossas vidas. É Ele que fala e é Ele que faz. Eu sei que aqui tem mulheres que carregam promessas de Deus para a sua vida. Mulheres que carregam palavras proféticas sobre a sua vida. E eu quero te dizer que pode passar o tempo que for. Se foi Deus, vai se cumprir na sua vida. Embora você olhe e pense, mas será? Se foi Deus, vai se cumprir. Tão somente creia, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Se palavras foram liberadas sobre a tua vida, mulher, não desista. Agarre nessas palavras, confie no Deus que você serve, que você vai florescer em qualquer estação da sua vida, até no deserto você vai florescer, até em tempos desfavoráveis você vai florescer, até em tempos que você vai pensar, agora não vai dar mais, então vai dizer, vai sim minha filha, você vai conseguir, porque eu estou com você. Queridas, aplauda o Senhor. Óbidos precisa de mulheres assim. Mulheres avivadas, apaixonadas, sedentas, famintas. Mulheres que fazem diferença nas esferas da sociedade, nos seus trabalhos. Mulheres que fazem diferença dentro das suas casas. Sabe o que vai te dar autoridade? É aquilo que você vive dentro da sua casa, você como esposa, você como mulher, como mãe. Isso que vai te dar autoridade aonde você estiver. É a vida com Deus que você carrega. É o testemunho que você carrega. Eu quero convidar você a ficar em pé.